Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 40ª live. Hoje à tarde foi a 39ª, falei errado. E hoje a gente completa 40 lives do nosso desafio de 21 dias. Eu tô muito animada de ter conseguido fazer todas essas lives. Antes de começar o desafio, a gente já tinha feito as 7 lives. E então deu um total de 47 lives nesse tempo. Hoje o tema da live é como ler o rótulo dos alimentos. Se vocês soubessem como tá a minha mesa aqui cheia de produto que eu trouxe para que a gente possa juntos conversar um pouquinho sobre o rótulo dos alimentos. Aprender a ler o rótulo dos alimentos não é só para quem quer emagrecer. Ler o rótulo dos alimentos é para todas aquelas pessoas que se importam com a alimentação, que querem comer melhor cada vez mais, mas que quando pegam um alimento não tem a menor ideia do que tem naquilo. Então, hoje, na live de hoje, a gente vai conversar aqui sobre alguns pontos importantes para que você não compre produtos de forma que você seja enganada, que é uma boa parte das coisas que acontecem quando a gente compra produtos alimentícios, que não são alimentos, são produtos alimentícios, e que tem ali o rótulo dizendo e mostrando algumas coisas, mas quando você vai realmente a fundo do produto e vai descobrir o que tem naquele produto, aquilo que está escrito ali na frente do rótulo, que muitas vezes é uma bolacha, né? Uma bolacha com uma pessoa fitness, assim, na bolacha, dizendo que é fitness porque tem aveia, por exemplo. Então, são vários alimentos que a hora que você pega aquele alimento, você vai ler a tabela nutricional, os ingredientes, você vê que é realmente enganação. Então, um deles, eu até comentei em uma das lives aqui, que essa semana eu peguei um iogurte, por exemplo, que muitas pessoas me perguntam sobre essa questão dos iogurtes. E um desses iogurtes que eu peguei, ele dizia lá na capa dele: "Oi mãe, seja bem-vinda". Na capinha do iogurte dizia que ele era mais proteína e que em cada potinho tinha 10 gramas de proteína. Só que quando eu fui ler o rótulo do produto, além de a única coisa que tem ali era leite, e mesmo que seja, por exemplo, um copo de leite, eu não tenho nenhum leite aqui pra ver agora, mas um copo de leite tem em média de 5 a 6 gramas de proteína, ou seja, mesmo que ali tivesse um copo de leite, que provavelmente não tinha, ele, mesmo assim, porque só tinha 100 gramas de iogurte, que o iogurte vai, ali, como ele tá numa outra forma, onde muitas vezes teve ali, a ação de lactobacilos e tudo mais, ele não tá exatamente como um copo de leite. Mas mesmo assim, é uma quantidade reduzida ali. E ali, dentro dos ingredientes, não tinha nenhum produto que justificasse aqueles 10 gramas de proteína que o produto prometia. E mais ainda, o que a gente tem que ver é o tipo de proteína. Se você perdeu a live da proteína, agora, depois que você terminar de ver essa, seria legal você voltar lá, porque existem proteínas que o nosso corpo nem absorve, Tem proteínas que não têm valor biológico suficiente, biodisponibilidade, nutrição adequada para que o nosso corpo absorva, mas não só absorve, mas assimila, ou seja, utiliza aqueles aminoácidos, Porque se a proteína não tiver os aminoácidos completos, ela muitas vezes não vai fazer o efeito do qual a gente precisa. Então, tem muito produto que promete que tem 10 gramas, 20 gramas, eu já vi iogurte de 30 gramas de proteína, mas que você toma e dali no máximo, meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora, você já tá com fome de novo. Significa o quê? Significa que se você tomou algo que tinha 30 gramas de proteína e você depois de 1 hora tá com fome, significa que aquela proteína que tinha naquele produto não era de uma biodisponibilidade do qual você conseguiu assimilar com o complemento de todos os aminoácidos completos que te dessem
essa quantidade suficiente de saciedade. Então, quando você come uma proteína completa, na quantidade, né, de, por exemplo, 30 gramas, você vai levar em torno de 3 a 5 horas para ter fome de novo, certo? Então, se você consome um produto que nele lá promete 30 gramas, mas logo depois que você come, você já sente fome física, muito provavelmente aquela proteína que tem lá não é uma proteína de alto valor biológico. E na aula de proteína eu expliquei um pouquinho sobre isso, né? Eu dei um exemplo aqui agora, porque foi um dos produtos que eu deixei de comprar. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro consumir um iogurte que tem bem menos proteína do que 10 gramas, mas que dentro daquele iogurte só tem o leite e os lactobacilos, né? 1, 2, no máximo 3 ingredientes ali, do que comprar um produto que tem pelo menos 4 ou 5 tipos de adoçante diferente, que só tem leite, não tem nenhuma proteína ali que justifique aquela quantidade de proteína que o produto promete, certo? Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Oi, Angélica, bem-vinda, lindona! Então, é muito importante a gente saber o que a gente está consumindo, porque aprender a ler os rótulos dos alimentos não tem a ver com emagrecimento, tem a ver com saúde, certo? Tem a ver com aquilo que você quer aprender para ter mais saúde. Você precisa, quando você deseja comer melhor, você tem que saber o mínimo do que aquele rótulo te entrega, tá? Então, hoje eu tava atrás de um pão para poder fazer, ou uma torrada, um pão, alguma coisa, para eu poder fazer para vocês uma receita que eu vou colocar amanhã, né? Que ela é gostosa para comer com um pãozinho, uma torradinha, alguma coisa. E eu fui num supermercado que tem aqui perto buscar um pão que eu pudesse comer junto com essa receita, né? Que eu pudesse colocar ali junto com essa receita. E vocês não vão acreditar, eu não achei. Não achei um pão que fosse digno de ser comprado. Olha só para você ver, quando a gente vai ler o rótulo, que a gente tem esse entendimento, você começa a perceber que muitas das coisas que estão ali não vai de encontro com aquilo que você busca como resultado, seja para contribuir com o seu emagrecimento, ou seja, para contribuir com a sua vida saudável, tá bom? Então, muitas vezes, esses produtos que são embalados, que vendem no supermercado, que são produzidos pela indústria alimentícia, a gente muitas vezes vai pelo menos pior, ou então não vai, simplesmente não vai. O ideal é sempre a gente consumir produtos em natura, né? Porque esses daí são os que o nosso corpo entende e reconhece melhor. Tem a questão do agrotóxico, do problema do solo, de tudo isso, mas aí isso é uma questão para outro momento, certo? Que é a live dos micronutrientes, que também tá lá salvo e você pode descobrir um pouco mais sobre esse tema. Então vamos aqui junto comigo, eu falei que eu trouxe vários produtos, então quando você vai comprar um produto no supermercado, você vai olhar o produto não só muitas vezes pela tabela daquele produto, mas às vezes você vai pegar 2 produtos para comparar. Você vai comparar, por exemplo, 2 macarrão integral, por exemplo, é uma coisa que um distingue bastante do outro, por isso precisa ler o rótulo, porque um macarrão integral, né, que seja assim o mais próximo possível daquilo que é bom, né, daquilo que é razoável, vamos dizer assim, né, porque é farinha, né, então não vamos, aterrorizar a farinha ou o glúten, mas a gente tem aí desafios em relação a esse alimento se você come ele em grande quantidade. Mas se você quiser fazer de vez em quando, né, então você tem que procurar um que seja menos ruim, vamos dizer assim, né. Então, por exemplo, no caso do macarrão, quando você vai olhar, geralmente ele tá como semolina de trigo duro, né? 100% semolina de trigo duro. Isso quer dizer que é o macarrão integral, que é só mesmo o macarrão integral. Mas tem muito macarrão que começa com o ingrediente farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, eu não sei qual vitamina. Isso quer dizer o quê? Que tem pouco, que é quase nada de farinha integral, que ele é quase nada integral.
E depois ainda tem alguns macarrão que, quando não é 100% integral, mas ele tem aquela coloração mais marronzinha, ele tem, por exemplo, um corante naquele macarrão. É um corante que é péssimo para a saúde, faz super mal para a saúde, inclusive dado como cancerígeno, que é o corante caramelo não sei o que 4. Então, assim, a gente precisa, que é também um corante que é usado para dar essa corzinha marrom para aqueles refrigerantes que tem aquela corzinha mais escura, sabe? Pois é, esse daí é um corante e um conservante, né, também, que é muito mal para a saúde. Então, a gente, sabendo disso, né, a gente entra então no tema da nossa live de hoje, que é aprendendo a ler o rótulo dos alimentos e você fazendo escolhas cada vez melhores. Por exemplo, existem muitos alimentos que são ditos para criança, inclusive com preços altíssimos e que jamais deveria ser consumido por crianças, porque o que tem ali é farinha de trigo e açúcar. Mas como é de uma marca especial e destinada para criança, e você sim, pai e mãe, é enganado para comprar aquilo, porque isso é vantajoso para a indústria alimentícia, o que acontece? Você acaba comprando um alimento que você pensa que é bom para o seu bebê, mas que é péssimo para a saúde dele, certo? Então, a gente precisa ter esse tipo de conscientização, né? Por exemplo, a Lala nunca comeu nenhum produto que é feito para bebês, nem bolachinha, nem farinhazinha, nem mingauzinho, nem frutinha de potinho, nada, nada, nada. Por quê? Porque eu já sei o que tem naquilo. E eu já sei que aquilo é para levar vantagem dos pais, certo? Então, é caríssimo, né? Muita coisa é muito caro e aquilo só vai desenvolver a possibilidade do bebê, da criança desenvolver obesidade, cárie, desenvolver outros problemas de saúde como diabetes, por exemplo. Então tem bebês que basicamente a alimentação é essa e eles dão na escola. Ai meu Deus, eu fico tão triste, mas tudo bem, isso daqui não é uma aula para bebês, né? Mas é que assim, é uma coisa que mexe mesmo comigo, sabe? Essa questão de alimentação infantil mexe demais comigo, demais mesmo, porque muitos pais, eles negligenciam, dizendo que aquilo é uma memória afetiva. Eu tenho até um amigo nosso, né, que eles sempre tiram sarro da gente, né, por conta dessa da gente ser esquisito, sabe, que essas coisas. E aí ele falou, ela lá completou 2 anos, então agora a gente já pode dar goma pra ela? Falei, meu filho, se depender de mim, ela lá nunca vai nem saber o que é goma, né? Então, assim, não é porque ela completou 2 anos que eu vou entupir minha filha de açúcar agora. Pelo contrário, ela já tem 2 anos e vai indo para 2 anos e 3 meses e ela até agora não conhece açúcar, certo? Então, isso é muito importante a gente entender, porque quanto mais tempo a gente evita determinados alimentos, né, para o nosso filho, menos o paladar dele vai ser viciado e menos problemas de saúde ele vai ter, certo? Então, é importante a gente ter esse tipo de conscientização. E quanto mais a gente se conscientiza, mais saúde a gente ganha e a nossa família ganha junto com a gente. Porque aqui, o que importa é a sua saúde. A sua saúde importa. O seu corpo é sagrado, é o templo do Espírito Santo. Por isso você tem que escolher bem. Você vai viver nele para o resto da sua vida. Então você precisa aprender a escolher os alimentos e não ser enganado pela indústria alimentícia, que só quer levar vantagem sobre você. Quer viciar o seu paladar, fazer com que você coma mais desse alimento cada vez mais. E você vai desenvolver doenças. E aí, como eles têm um conjunto com a indústria farmacêutica, se você come muito daquele alimento e adoece, a indústria farmacêutica ganha. E, gente, é tão triste porque tem profissionais da área da saúde que indicam esse tipo de alimento para bebês, para criança. Então, imagina, se o médico, a enfermeira, a nutricionista indica, o pai e a mãe vão achar que é bom, mas não, você tem que ler o rótulo, você tem que aprender a ler o rótulo e não ser enganada. Oi, Ellen, bem-vinda, lindona. Deixa eu tomar um gole d'água, porque eu fico muito empolgada com esse assunto. Vamos ver se o Instagram vai me deixar publicar essa live hoje.
Vou começar falando de um alimento que, por sinal, tá aqui na minha casa faz muito tempo, porque trouxeram aqui para alguma coisa e aqui ficou, que a gente não comeu. Mas é um alimento que o Leandro especialmente gosta muito. E eu tô muito orgulhosa dele, porque faz assim, pelo menos uns 40 dias que esse negócio tá aqui e ele não tem vontade de comer. Olha como que é a gente trabalhar a nossa mente. Pode estar lá, ele já viu lá no armário várias vezes e ele não abriu para comer. Então, quando a gente trabalha a nossa mente, ele tá muito focado, né? Teve um resultado incrível no desafio de 21 dias. E assim, eu sei que eu tava precisando retomar minha vida profissional também para ajudar minha família inteira a cuidar melhor da saúde, né? Inclusive minha mãe que tá aqui, né, mãezinha? Então, assim, olha só, esse daqui é um produto, por exemplo, né, sem fazer propaganda de marcas, que é um milho frito. Então, ele é um milho frito e quando você vai lá nos ingredientes, você já começa a ver, ó, milho, óleo de girassol refinado, alto oleico, ou seja, muito óleo, né? Sal, maltodestrina, que é açúcar, intensificador de sabor. Aí começa, ó, E621, E631, E627, aroma de fumo, acidificante, E330. Então, assim, esse produto aqui não deve ser consumido, não deve ser consumido. Eu nem vou entrar em detalhes da tabela nutricional, porque só tem coisa ruim aqui. Eu nem vou entrar no detalhe da tabela nutricional. O que é importante? É você aprender a ler os rótulos dos alimentos. Então, quando você pega um ingrediente desse, você vai ver que tá cheio de realçador de sabor e de conservante. Aquilo foi feito para viciar o seu paladar. Ele é crocante, é rico em gordura, açúcar e sal. Isso vicia o seu paladar, mexe com a sua mente de desejos, de recompensa, e toda vez que você estiver no supermercado, você vai olhar aquilo e vai lembrar do sabor que é, vai lembrar da sensação que é tomar aquilo com uma cervejinha ou com um copo de refrigerante, e aí a sua mente vai querer buscar aquilo, certo? É justamente para isso que esses alimentos são feitos dessa forma, tá bom? Agora eu vou pegar um outro alimento aqui, que é uma pasta de amendoim. É uma pasta de amendoim que a gente tem que ver a diferença. Por exemplo, tem manteiga de amendoim e tem pasta de amendoim. É uma coisa completamente diferente da outra. Mas mesmo na pasta, manteiga de amendoim não compre, não é bom. Agora, a pasta de amendoim, você precisa olhar os ingredientes. Por quê? Porque a única coisa que tem que conter lá é amendoim. Então, por exemplo, essa pasta de amendoim aqui que eu tô aqui na minha mão, ela tem 100% de amendoim. Só que daí a gente tem que entrar em outros detalhes também. Tudo bem, essa daqui é uma pasta que você pode consumir. Mas se você tá dentro do processo de emagrecimento, você tem que considerar outras coisas dentro de um alimento que você vai comer. Nós já vimos em algumas lives, né? Então, o que você tem que olhar? Você tem que olhar a caloria? Tem que olhar a caloria, mas não só a caloria. Você tem que olhar que tipo de caloria é aquela, porque isso é diferente disso, certo? Aqui de caloria, vamos ver aqui só pra gente fazer uma comparação, olha. Por 100 gramas desse milho, tem 522 calorias. Essa pasta de amendoim tem 618, só que não dá pra comparar um produto com outro, nutricionalmente falando. Essa pasta de amendoim tem em torno de 30 gramas de proteína e tem gordura também. Tem pouco carboidrato, né, que não é o forte do amendoim, mas ainda assim tem 7 gramas, mas tem 50 gramas de gordura, certo? Então a gordura que tem aqui não é uma gordura ruim, você pode consumir, mas tem que consumir com moderação, porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, eu posso comer 2 colheres de pasta de amendoim, que vai dar quase que em torno de 100 gramas aí, num lanche? Não, porque 600 calorias para uma pessoa que tem que fazer como fala? Oh, meu Deus. Um balanço calórico aí, né? E consumir mais ou menos em torno de 1.500, ou pessoas que têm que consumir 2.000 calorias, depende do seu objetivo, depende daquilo que foi traçado, né? Já é quase que a metade disso,
certo? Então, óbvio que não vai dar para comer 100 gramas de pasta de amendoim se você quer emagrecer. Mas significa que é ruim, que você não pode consumir? Não, pelo contrário, é uma fonte de proteína que é considerada boa e você pode consumir. O que mais que a gente tem que ver? A gente tem que ir para a tabela nutricional e a gente vai observar aqui 8 itens. Então, só para a gente reforçar aqui a questão dos ingredientes, né? Obrigada, amor. Seja bem-vindo. Nos ingredientes, o que é importante você ver? Todos os ingredientes que estão ali descrito, quanto menos ingrediente tiver, né, que seja ingredientes mesmo, porque quando você pega, por exemplo, um suplemento, você vai olhar lá uma tabela nutricional com várias vitaminas e minerais, aí é diferente, tá? Mas quando você pega um alimento desses de supermercado, né, que você vai fazer essa avaliação, o que é importante? Além da tabela nutricional, é você olhar os ingredientes. Às vezes as meninas mandam pra mim, Amanda, olha aqui essa tabela nutricional, o que você acha? Sem os nutrientes, sem os ingredientes, eu não consigo dizer. Porque a tabela nutricional, ela tá baseada naquilo que tem dentro do produto. Então, a gente precisa olhar aquilo que tem nos ingredientes. Certo? Então, quanto menos ingredientes dos quais você não conhece nome, diferente de vitaminas que você conhece, de minerais que você conhece, tá? Você pode não conhecer todos, mas a grande maioria você conhece. Agora, começou lá, E621, E631, aroma disso, acidulante, Você não sabe o que é isso, sabe? Então, se você não sabe o que é isso, não compra. Não compra, deixa lá no supermercado. Então, o que você vai olhar? Além de você olhar os ingredientes dos quais tem uns nomes esquisitíssimos que você não conhece, você tem que olhar também a ordem dos ingredientes, ela está descrita nos produtos de acordo com a quantidade daqueles ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto. Então, eu gosto de falar sempre para as pessoas procurarem, por exemplo, pão integral. Quando você vai no mercado para procurar um pão integral, você lê os ingredientes. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo ou farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, eu não sei mais o que, esse pão tem a sua maior concentração farinha branca, ele não tem farinha integral em sua boa concentração. Então você acaba comprando uma coisa que você acha que é, mas não é. Tá escrito lá 100% integral. A hora que você vira no ingrediente, você lê lá, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e vitamina não sei das quantas. Como que o negócio pode ser 100% integral se na lista de ingredientes tem farinha branca? Pois é assim que funciona. Então, você precisa ler o rótulo. E não só ir pela imagem da frente que diz lá 10 gramas de proteína. A hora que você lê o rótulo, cadê a proteína desse iogurte? Cadê o integral desse pão? Certo? Então, para você não ser enganado, não adianta você olhar lá e ver o que tem ali. Por exemplo, leite vegetal, 100% vegetal. Beleza, a hora que você vai lá nos ingredientes, tem proteína da soja, primeiro ingrediente. Aqui ele fala até quanto tem, ó, 29%. Aí depois, óleo de palma, xarope de milho, que é açúcar. Esse óleo de palma também não é bom da gente consumir como segundo ingrediente. Açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, aí começam algumas vitaminas. Então esse leite que foi comprado erroneamente não vai ser mais comprado. Por quê? Porque o segundo ingrediente dele é óleo palma e o terceiro ingrediente dele é um açúcar e depois um outro açúcar. Certo? Então a gente precisa aprender a ler os ingredientes. Aí quando você vai para a tabela nutricional, você vai ver lá, tem aqui, ó, no cantinho, ó, aqui, tem aqui a recomendação diária daquele nutriente para determinada quantidade de caloria que você tem que consumir. Geralmente tá especificando. Nesse caso aqui, é para 2.000 calorias,
tá? Então é para uma dieta de 2.000 calorias. Então, quanto que tem de gordura para uma pessoa que consome 2.000 calorias? 36% da recomendação diária de gordura. E aqui ainda fala, ó, que tem gordura saturada, né? No leite vegetal, que poderia ser um pouco melhor. O que mais? Hidrato de carbono, tem aqui 14%, considerando que a média, mais ou menos, de 40% de carboidrato. Imagina que só aqui, ó, em 25 gramas, por 100 gramas desse produto, você já praticamente consome aí metade do carboidrato que você deveria consumir, certo? Então, esse tipo de informação é importante que você obtenha quando você vai comprar o produto. Depois você tem que olhar uma outra coisa em relação à tabela nutricional, que geralmente tem lá por 100 gramas e por 25 gramas que vai ser a porção que você vai utilizar, por exemplo, tá? Então, vai ter uma porcentagem ali, uma quantidade diferente por porção do que por 100 gramas. Geralmente tem essa informação de 100 gramas e depois tem a informação por porção também, tá bom? Então, quando a gente vai olhar as calorias e os ingredientes, né, a gente tem que olhar a caloria versus o valor nutricional daquela caloria. Se é uma caloria vazia, por exemplo, será que vale a pena consumir aquilo? Eu vou dar um exemplo aqui, né, de uma coisa inofensiva, que aqui diz, ó, baixa caloria, tem toda uma questão aí, tem 31 calorias só, mas que comer só e pura não vai contribuir em nada, que é uma bolachinha de arroz, aquelas bolachas de arroz fitness que o povo fala, né, tem alguns produtos que tem até uma fita métrica, que como se esse produto ele fosse te emagrecer, mas não vai, ele não tem essa função de te emagrecer. Ele é um produto que é basicamente carboidrato, né? Basicamente não, ele é 100% carboidrato, tem um tiquinho aqui de proteína, mas pela quantidade do produto, ó, aqui nesse caso, por 100 gramas, o produto tem 130 gramas, então se você comer o pacote inteiro, quase, aí você tem 8 gramas de proteína, senão é 0,6, que é por unidade, por porção, tá? Então, não tem nada de proteína, não tem nada de fibra, só 0,2 de fibra e tem 6,6 de carboidrato. Então, Amanda, eu não posso consumir? Pode, desde que você utilize esse produto para comer junto com uma proteína ou uma gordura saudável. Senão, é só encher barriga à toa. Não tem nada de bom ali, não tem nenhuma nutrição ali, entende? Ele não é adoçado, não tem sal, não tem nada, só tem ali arroz, né? Arroz e água. É o que tem ali, inclusive aqui no ingrediente, deixa eu olhar aqui para falar direitinho para vocês. Ó, ingrediente, arroz. 100% arroz. Então, é ruim? Não, mas é bom? Também não. Era melhor você comer um carboidrato de uma fruta, que pelo menos nela tinha fibra, certo? Mas é ruim se eu comer? Também não. Se você fizer, por exemplo, comer ela com uma porção de atum ou uma maionezinha de ovo, por exemplo, né? Que não põe maionese, põe o ovo ali pra fazer, que eu vou fazer esses dias aí. Eu vou fazer uma maionese de ovo saudável pra vocês. Sim, pode utilizar, por exemplo, né? Se você quiser, né, comer alguma coisa assim que é mais crocante e quer acompanhar ali, por exemplo, a gente utilizou para fazer a receita de amanhã. Foi até por isso que eu comprei, porque não é um produto que eu como na minha casa com frequência, mas como eu queria utilizar alguma coisa para comer com a receita que eu fiz para amanhã, né, para mostrar para vocês, e eu não gostei dos ingredientes dos pães que eu comprei, que eu vi no mercado, então eu resolvi comprar essa bolacha que era menos pior, vamos colocar assim, certo? Então a gente precisa ir vendo essas coisas. Outra coisa aqui, ó, que eu trouxe aqui pra vocês, que são duas coisas diferentes, é a aveia, os prendedores, né? É assim que a gente aprende as coisas aqui em casa. Mas tem os pods também, que eu preciso colocar lá nos pods. É a aveia inteira, não é flocos, é mesmo a aveia que eu comprei pra fazer uma granola saudável. Por quê? Porque as granolas de mercado são muito ruins, né?
a gente precisa tomar muito cuidado para comprar granola, por exemplo. Por quê? Porque é rica em vários tipos de açúcar. Eles colocam vários tipos de açúcar para dar gosto e vários tipos de óleo para dar crocância, certo? Então, é melhor você fazer uma granola caseira, por exemplo, que seja funcional, que você coloque ingredientes ali saudáveis. E aí você utiliza para comer com seu iogurte, para comer com uma fruta, para comer com outras coisas ali. Tá? Então eu comprei aqui aveia para fazer e eu também tenho farelo de aveia, que eu gosto muito de utilizar ele em receitas, especialmente receitas salgadas. E ele, nutricionalmente, aqui na tabela, ele já mostra que ele tem mais fibra, ele tem o dobro de fibra do que a aveia. Por quê? Porque o farelo, ele tem carboidrato, claro, porque é da aveia, porque a aveia é um carboidrato, mas ele é riquíssimo em proteína e em fibra. Então, o farelo de aveia é uma opção super legal pra gente usar. E é sempre bom a gente olhar. Então, aqui, por exemplo, nos ingredientes dele, só tem farelo de aveia. Não tem mais nada, é 100% farelo de aveia. Aí, quando você vai para os ingredientes ali, né, para a tabela nutricional, o que que você vai ver? Você vai analisar o tamanho das porções, que vai ter ali, né, se é 100 gramas, se é a dose, né, como naquela bolacha que eu mostrei que é a dose. Você vai olhar, né, o valor calórico por porção do total ali dos macronutrientes, que geralmente aparece na tabela o carboidrato, a proteína e a gordura. E você também vai sempre olhar a fibra. Quando tem fibra no alimento, quando tem fibra naquele alimento industrializado, ele já melhora muito a qualidade dele. Então, vai dar mais saciedade, vai ajudar no funcionamento do seu intestino. Quer ver um exemplo? Hoje em dia, praticamente não se deve comprar barra de cereal. Por quê? Porque barra de cereal, antigamente, elas tinham mais fibra. Tinha uma quantidade melhor de fibra, tanto que elas não eram tão gostosas. Não sei se vocês lembram, bem há tempo atrás. Elas não eram tão gostosas, tão saborosas, mas depois eles começaram a perceber que se eles comer cereal, né, a gente entende que vai ser rico em fibra. Mas a hora que você vai ler o rótulo, você vai ver que a quantidade de fibra que tem é mínima. É tipo assim, é só, como diz o ditado, é só para inglês ver. E aí, o que eles começaram a fazer? Colocar coisas que dão mais sabor. Então, coloca mais doce, mais gordura. E fica um lanche que, de verdade, será que vale a pena comer? Será que não é melhor comer uma fruta ao invés de uma barra de cereal? Pelo menos ali você ainda tem vitaminas, minerais, sabe o que tá comendo, tem a frutose que tá junto com uma fibra, certo? É muito mais interessante do que você colocar uma barra de cereal. Ou então, você utilizar uma barra de proteína, ou seja, que é rica em proteína, que vai te dar saciedade, né? Que vai diminuir aí o esvaziamento gástrico, então vai demorar mais tempo aí para você ficar com fome, vai ter um índice glicêmico menor do que uma barra de cereal. Agora você tem que ver também os ingredientes desta barra de proteína, porque às vezes é o que eu falei, promete lá uma quantidade de proteína, mas a hora que você vai ler, porque a proteína pura, essa proteína assim, ela não tem gosto gostoso. Então o que eles fazem? Eles colocam aditivos para ficar com gosto bom. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está sendo acrescentado. Por isso que é importante, quando você for ver uma barra de proteína, você saber a procedência. A gente consome barra de proteína, a gente adora barra de proteína, as meninas consomem também, né? Só que essas barras, elas têm vitaminas, têm minerais, elas têm a proteína, tem a justificação ali nos ingredientes, é adoçada com frutose, mas tem a proteína e tem a fibra junto, certo? Então, tudo isso é importante você avaliar. Não tem gordura ruim nela, né? Então, por exemplo, uma gordura que é considerada das melhores assim, né? Por exemplo, é a de canola, né? Então, algumas têm o óleo de canola, aí tem que ver a quantidade que tem desse óleo também, certo? Então, tudo isso é importante você verificar num produto. Agora, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só falar aqui do
A diferença aqui, então, da aveia é que algumas receitas nós vamos usar aveia. Por exemplo, para fazer uma granola, eu preciso usar uma aveia inteira. Não dá para usar só farelo. Eu posso pôr um pouco do farelo, mas eu não vou usar só o farelo. Então, eu vou usar a aveia, que é um produto muito bom. Mas uma coisa que é importante você ver. Se você é uma pessoa alérgica, por exemplo, você tem doença celíaca ou você tem problema com lactose. Então, tudo que tiver vestígios de leite, vestígios de lácteos, de lactose, você não pode consumir. Esses são produtos que você não vai comprar. Em relação aos celíacos, né, as pessoas que têm problema com glúten, você tem que tomar cuidado também com os produtos que você vai comprar. Por exemplo, a aveia, na sua natureza, ela não tem glúten. Mas, geralmente, é um cereal, né? É um produto que ele é feito e misturado, onde tem outros produtos também sendo feito isso. Então, por conta do maquinário e da manipulação dessa aveia, pode ter vestígios de glúten. Se você for alérgica, celíaca, aí você não pode consumir. Então, você tem que ler o rótulo. Se você tem alguma doença, aí você mais ainda que tem que aprender a ler rótulo. Porque daí esse tipo de alimento você não pode comprar, tá bom? Então, só para falar aí, por exemplo, olha, aqui nessa aveia por 100 gramas, a gente tem 12,1 de proteína e tem 9,1 de fibra. No farelo de aveia, a gente tem 16 gramas de fibra e 15 gramas de proteína. Aqui tem 48 gramas de carboidrato e aqui tem 56 gramas de carboidrato, certo? Então, são dois produtos maravilhosos, tá? Aliás, eu praticamente não tenho nenhum produto ruim aqui em casa, vocês podem ver, né? Que o único ruim mesmo que é esse daqui que eu mostrei pra vocês e esse leite vegetal aqui que não devia ter sido comprado e foi sem querer, né? Porque às vezes a gente olha ali e sei lá, né? Não fui nem eu que comprei, mas enfim, acabou que passou e a gente não percebeu que ele não era bom. Enfim, que mais? Aqui, por exemplo, né? Nós temos aqui a quinoa. Aqui também, ó. Ingrediente, quinoa 100%. Aí você vai lá no rótulo e você vai ver, ó, que tem, cada 100 gramas tem 389 calorias, mas você vê que boa parte dessa caloria vem ali, ó, do carboidrato, que são 66,05, mas tem 14 gramas de proteína, certo? Então é uma caloria que tem propriedade, além de ter todos os benefícios aí, né? A quinoa tem muitos benefícios, né? Fitonutrientes e tudo mais, além de ter 7 gramas de fibra e 14 gramas de proteína. Então, quando você olha nesse valor nutricional baseado e faz uma referência com o valor calórico do produto, aí tudo bem, é um produto que vale a pena ser consumido porque tem nutrição dentro dele, né? Você vê que tem fibra, tem proteína. Basicamente nos ingredientes, você não comprar ingredientes que tenham ali açúcar ou nomes muito desconhecidos, uma lista muito grande de ingredientes. E na tabela nutricional é você olhar produtos que tenham fibra e proteína, são dos melhores que tem, certo? Principalmente se for aí uma quantidade naquela outra tabela de porcentagem por dia que você precisa consumir e aquela porcentagem for uma porcentagem alta, tá bom? Referente àquilo que você vai consumir. Que mais? A questão dos produtos que são lights e diets, né? Na grande maioria, o que acontece? As pessoas, né, acabam comprando quando estão de dieta e às vezes não vale a pena. Então você precisa olhar também, porque, por exemplo, para ele ser light, ele tem que ter menos caloria em gordura e em açúcar do que o produto original, certo? Então, às vezes, você pega lá a comparação entre um produto original e um produto light e você compara a tabela nutricional, você não vê grandes diferenças, mas no custo, no valor, tem diferença. Então, às vezes, o ideal é você consumir um pouco menos daquele outro que é normal do que você comprar um light, né, um produto que
promete muito menos de caloria e de gordura e tudo mais, e realmente não tenha muita vantagem entre uma coisa e outra, certo? Já houve produtos que a maioria dos produtos que eu compro, eu não compro light ou diet, nada disso, né? Porque o diet também, ele é diet por quê? Porque ele é feito para pessoas que são diabéticas, né? E que não podem comer o açúcar, mas aí tem o adoçante, então também não é bom, não resolve nada. Agora, eu queria aqui falar de um produto que aqui pra mim tá gluten free e que é a diferença, vou falar a diferença dos rótulos, que essa semana eu falei, né, do shoyu. E o shoyu, a gente tem que tomar cuidado com os ingredientes que tem nele e também com a quantidade de sódio, tá? Então, se você for uma pessoa hipertensa, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque é um produto que é rico em sódio, tá bom? Mas o que eu queria falar? Ó, esse daqui foi meu pai que comprou, até nem abri, porque eu não quero esse produto, não vou utilizar ele. Foi meu pai que comprou quando ele teve aqui, ele não sabia também, né? Mas olha a diferença, esse daqui tá escrito gluten free, e esse daqui é um molho de soja normal, tá? É um shoyu normal. Olha os ingredientes desse normal. Então tem molho de soja, 9%, tá? Então só 9% é soja. Trigo, sal, água, vinagre de álcool, açúcar e aroma natural. E nesse daqui tem água, feijões da soja, sal e vinagre de álcool. Então, entre um e outro, qual que é melhor? Esse que não tem nem açúcar e nem farinha na sua composição. E ainda tem os grãos da soja, tá bom? Tanto que esse daqui tem 10 gramas de proteína por 100 ml. Essa garrafinha tem 250. E esse daqui tem 5 gramas de proteína pelos mesmos 100 ml. Tá bom? Então, é esse tipo de comparação que a gente tem que fazer quando a gente... Tem muitos produtos que eu compro aqui que são a granel. Boa pergunta, mãe. Oi, tia Chu. Oi, Ju. Bom dia. Boa noite, quer dizer. Mãe, é assim, olha. O produto a granel, todo lugar que vende o produto a granel, ele tem que ter o rótulo, a tabela nutricional daquele produto que tá ali, tá? E outra coisa, que é especialmente do produto a granel, você precisa saber se o lugar onde você compra tem uma alta rotatividade de produto. Porque senão, você não sabe se aquele produto tá velho ou fora da data de validade. Se não é um local onde tem rotatividade de produto, por exemplo, a granel, aqui em Portugal, eu compro mais no Auchan, que é um mercado grande que tem várias coisas a granel, e aí eu compro lá porque eu sei que a rotatividade, o consumo ali é maior do que em lojas menores, tá? Então, isso daí é importante você ver. Por quê? Porque eles têm obrigação de dar ali, né, a data que foi colocado ali aquele produto e também o valor nutricional. Então tem que ter essa tabelinha com os nutrientes, com as coisas todas. É claro que se você for, por exemplo, comprar amêndoa, é amêndoa pura? Então é amêndoa. Não tem mais nada além de amêndoa. Entende? Então se você quiser saber informações sobre a amêndoa, você não precisa buscar no rótulo. Que nem, por exemplo, a quinoa. Eu não preciso buscar no rótulo o que tem na quinoa, porque eu sei o que tem. É uma quinoa 100%, então eu sei que boa parte da quinoa, ela é um carboidrato, por isso que tem carboidrato aqui, mas ela é rica em fibra e rica em proteína. Então eu sei, essas informações a gente consegue no Google a respeito de um alimento específico. Agora, se for uma mistura, se for alguma coisa que tem sal ou açúcar e você quer saber a quantidade que tem, aí sim você precisa das informações nutricionais. Mas caso seja um produto a granel, por exemplo, é farinha de amêndoa, é só farinha de amêndoa, é amêndoa moída, certo? Então daí você não precisa saber da tabela nutricional. O problema do granel é geralmente a data de validade. Qual que é o meu medo, a minha preocupação?
É que às vezes tem ali o tonel do granel e o que eles fazem? Ah, sobrou um pouquinho da farinha, mas é um pouquinho a ponto de, né, não dá para jogar fora, mas também não dá para consumir. Então o que eu faço? Eu abro um pacote novo de 2 meses depois e pincho lá dentro do granel. E aí vai ficar aquela farinha velha embaixo, que eu nem sei mais de quando que é, e uma nova em cima. E aí depois vai sobrar mais um pouquinho da farinha. E então, esse é o grande problema do granel. Se ele não tiver essa rotatividade, você souber de que depois que acaba a farinha, eles tiram, lavam o pote, enxugam o pote, botam lá e aí colocam um novo pacote daquele ingrediente, daquele produto ali. Respondi, mãe? Conseguiu tirar dúvida? Muito bem. Então era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês a respeito de rótulo dos alimentos, né? Então só para a gente retomar. Ler a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o que vai ter mais. Na verdade, são os 4 primeiros, mais ou menos, né? Que estão ali em maior quantidade, mas especialmente o primeiro é o que tem mais, tá bom? O que mais? É você olhar a tabela nutricional e você ver lá a quantidade dos macronutrientes, baseado também na caloria, mas não na caloria só para saber quanto tem de caloria, mas para você fazer uma comparação da densidade nutricional daquele produto, ou seja, se ele é rico em nutrientes ali. Se você tem um produto que você sabe, por exemplo, que é carboidrato, como a quinoa, por exemplo, mas tem alta concentração de proteína e de fibra, você sabe que justifica aquela caloria, certo? Agora, tem produtos que tem uma caloria vazia, que a gente fala, ou seja, não tem nada de nutriente, não tem nada de nutrição ali. Como isso que eu mostrei aqui, né? Isso daqui, por exemplo, não tem nada de nutrição. É uma caloria completamente vazia, são 500 e tais calorias por 100 gramas. Esse pacotinho aqui tem 170 e numa sentada dá pra comer ele inteiro. Então, é crocante, agrada o paladar da maioria das pessoas, né? É um produto que não tem absolutamente nada de nutrição, só tem gordura ruim, açúcar, né? Tem alguns tipos de açúcar nele e ainda não contribui nem para a saúde, muito menos para o emagrecimento. Então, essas coisas a gente precisa ficar atento quando a gente vai comprar esses produtos alimentícios. Lembrando que a intenção da indústria alimentícia é viciar o seu paladar, não é te trazer saúde, tá bom? Essa não é o objetivo da indústria alimentícia. Então, dado algumas proporções que fazem alimentos naturais e tudo mais, né? Então, tem sempre aqui, mas na grande maioria. Tem alguns produtos que eu, de verdade, do meu coração para o seu coração, eu não indico. E um deles é margarina. Margarina é uma gordura vegetal produzida em laboratório e que não tem absolutamente nada de bom. Pelo contrário, só inflama o seu corpo. É muito ruim, tá? Então, isso daí nem precisa olhar o rótulo, é margarina, então não como. Tá? Mas assim, eu sou assim, bem flexível, vamos dizer assim, né, com algumas coisas, mas eu sou bem inflexível com outras. Tem alguns alimentos que realmente pra mim, e olha, eu sou uma pessoa que consome muita margarina. Eu amava Qualy, por exemplo, né, do Brasil aí. Eu adorava, consumia mesmo, assim, com força, todo dia, com pouco manteiga, todo dia. Então, assim, é uma coisa que hoje, depois de ter essa consciência, depois de entender tudo isso, eu simplesmente aboli da minha vida e da vida dos meus filhos e também, sempre que posso, passo essa orientação. Por quê? Porque aquilo realmente não é saudável. Você gasta um pouquinho mais uma manteiga, mas é 1000 vezes mais saudável. Claro, tem que tomar cuidado com a quantidade, porque é gordura também, né? Só que é uma gordura muito melhor para o nosso corpo do que uma gordura da margarina. Tá bom? Então, essas coisas que é importante a gente ir aprendendo. Mas já tem muito conteúdo por aqui, né? Tem muitas lives por aqui.
E fique atento. Fique atento porque se você quer saber mais, se você quer emagrecer e quer um acompanhamento mais personalizado, mais próximo, fique atento porque logo nós vamos abrir vaga para o nosso curso de emagrecimento, tá bom? Para o nosso programa de emagrecimento, tá? Então, se você tem interesse, quer um resultado definitivo, né? Quer emagrecer de forma definitiva, fica atento que logo nas redes sociais a gente vai abrir vaga pro nosso programa, tá bom? E outra coisa, se vocês gostariam de assistir as lives que foram deixadas aí, aproveitem esse tempo, porque logo, essa semana aqui no máximo, já vai sair do ar. As lives vão sair do ar. Eu vou fazer outras lives, mas que não vão ser iguais a essas que já foram feitas. Então, se você não quer perder, aproveita para fazer aí, como diz as meninas, um Amanda Flix, para você não perder nenhuma informação, absorver o máximo de informação possível, porque a informação liberta. E quanto mais informação a gente tem, melhores escolhas a gente faz, porque o nosso foco aqui não é ajudar você a emagrecer, é ajudar você a ter saúde, e o emagrecimento vai te encontrar nesse caminho. Você vem pelo emagrecimento, mas você fica pela sua saúde. Combinado? Muito boa noite para todos vocês, foi um prazer estar aqui e a gente se vê nas próximas lives. Agora eu não sei quando vai ser, mas logo a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais. Tchau!